A definição literal de módulo é a distância do número até o ponto zero, e não necessariamente qual é o número. Por isso que no módulo ele não pode ser negativo, porque não existe uma distância negativa. Então, módulo de menos 3 é igual a 3. E módulo de 3 é igual a 3. Bom, eu fiz duas retas, a de x e a de y. Coloquei em x pontos de menos 4 a 4 e em y de 0 a 4. Agora eu vou colocar esses números no gráfico. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Agora em y, 1, 2, 3 e 4. Bom, agora eu vou encontrar os nossos números da função. Depois que eu achei os números, f de x vai ser igualado ao módulo de x. Então, y é igual ao módulo de x. Bom, qual a diferença? Y vai ser x, vai ser igual a x, quando os números de x forem positivos. Nesse caso, porque eles são um igual ao outro. Quando os números em x derem negativo, a gente usa o módulo e ele vai inverter o sinal da função. Então, o x vai passar a ser positivo em y, por mais que os resultados para x sejam negativos, eles sempre serão positivos para y. Então, agora eu vou marcar os pontos. Se meu x igual a 1, meu y vai ser igual a 1. Se meu x for igual a menos 1, meu y vai ser igual a 1 também. Se meu x for igual a, por exemplo, 3, meu y vai ser igual a 3. Bom, agora eu vou marcar esses pontos no gráfico. Aqui a gente tem um ponto. Outro ponto, outros dois pontos no caso. E eu vou fazer só até o 3. Bom, agora eu vou pontilhar para deixar um pouco mais visível os números no gráfico. Então, de x igual a 1, y é igual a 1 também. E onde x for menos 1, y vai ser 1. Quando x for ou menos 2 ou 2 positivo, o y vai ser 2. Quando x for 3 positivo ou 3 negativo, o y vai ser 3. E agora que a gente tem todos os pontos marcados, a gente vê que não forma uma parábola redonda. Na verdade, não forma nada que a gente já tenha visto em funções até agora, mas que é um V. Domínio e imagem. Em 1, o domínio será R, ou seja, todos os reais.
E a imagem será R+, ou seja, todos os reais menos os negativos. E independente de onde sejam os resultados, a gente pode descobrir a raiz. Para a gente achar essa raiz, eu vou pegar um exemplo de uma outra função que a gente ainda não usou. Por exemplo, o f de x é igual a módulo de 2x menos 10. Para a gente descobrir a raiz da função, a gente vai ignorar o módulo. Então, vai ser 2x menos 10, igual a 0. A gente vai passar o 10 para o outro lado, 2x igual a 10. E daí a gente vai cancelar o 2 e vai ficar x igual a 5. E essa é a nossa raiz. No exemplo 2, a nossa função é módulo de 2x menos 8. Daí a gente vai fazer os cálculos e vai descobrir a raiz da nossa função. Para isso a gente ignora o módulo, daí vai ficar 2x menos 8 é igual a 0. Daí a gente passa 8 para o outro lado, 2x é igual a 8. Daí a gente cancela o 2 e vai ficar x igual a 4. Que é a nossa raiz, e a gente vai colocar ali, 4. Bom, então como a nossa raiz é 4, isso significa que y é 0. Então, x igual a 4, y vai ser igual a 0. Daí, por exemplo, se x for igual a 3, y vai ser igual a 2. Isso a gente acha fazendo o cálculo, né? Substituindo o x na função e descobrindo o y correspondente. Então, mais um exemplo, x igual a 5, y vai ser igual a 2 também. E agora eu vou fazer isso no gráfico. Vou primeiro marcar os pontos em x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora para y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, agora eu vou botar no gráfico os pontos que a gente já tinha encontrado. Quando x for 4, o y é 0. Quando x for 3, o y é 2. Quando x for 5, o y é 2 também. Agora a gente vai fazer os cálculos para descobrir os valores de y correspondentes a 2, 1, 6 e 7. Quando x for 2, y é 4. Quando x for 6, y também é 4. Daí a gente vê a questão da equivalência, né? Que é 2 e 2 ali pro lado tem a mesma altura. Quando x for 1, o y vai ser 6. E quando x for 7, o y também vai ser 6. Aqui a gente vê que ele sobe de 2 em 2 e que tem essa coisa de qualquer ponto que eu pegar na mesma altura vai ter um valor diferente para x, mas para y serão os mesmos. Agora a gente vai fazer o v e a gente vê que o vértice não precisa ficar necessariamente no zero, ele pode ficar em qualquer número, mas que os números em y vão se manter positivos. Aqui a gente consegue ver bem que eles têm a mesma altura, porque eu consigo marcar 2 pontos ao mesmo tempo.
Nesse gráfico tem mais uma coisa que dá para notar, que não é apenas uma reta que a gente simplesmente dobrou, são duas retas que se cruzam, mas que a gente vai desconsiderar a parte negativa. Mas existiriam números negativos se essa função não tivesse um módulo, que inverte o sinal da função, deixando ela apenas positiva. A gente não considera essa parte negativa porque o y tem que dar sempre positivo. Então, os números que dariam negativo em y são trocados pelo módulo e criam uma espécie de nova função, criando essa reta. Então, a parte negativa ela vai ser desconsiderada. No exemplo 2, o domínio são os reais e a imagem são os reais positivos. Para o exemplo 3, os pontos em x apareceram sendo negativos, mesmo que x possa ser positivo. Eu vou colocar os números: 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9 e menos 10. Em y dá sempre positivo, então eu vou colocar os números até 10, em ordem. Agora a gente vai encontrar os nossos pontos. Primeiro, a gente vai achar a nossa raiz. A gente tira o módulo e então, menos 3x menos 9 igual a 0, menos 3x igual a 9, cancela o menos 3 e vamos ter x igual a menos 3. Então a gente sabe que onde o nosso y for 0, x vai ser menos 3. Vamos marcar ele aqui na nossa função. Então, x igual a menos 3, y igual a 0. Se x igual a menos 2, y igual a 3. Se x igual a menos 4, y igual a 3 também. Quando x igual a menos 5, y igual a 6 e vai dar 6 de novo quando x igual a menos 1. Bom, agora vamos marcar os demais pontos. Menos 2 e 3. Menos 4 e 3 também. Menos 1 e 6. E menos 5 e 6. Agora já podemos desenhar o nosso V. Agora eu vou pontilhar para ficar mais claro.
No exemplo 3, o domínio são os reais e a imagem são os reais positivos. Bom, as funções modulares de primeiro grau podem ser escritas como uma função de mais de uma sentença. Isso porque, se a gente pegar o exemplo da função anterior, função de x igual ao módulo de 2x menos 8, a gente vai encontrar a raiz. 2x menos 8 igual a 0, passo o 8 para o outro lado, 2x igual a 8, daí cancela o 2 e fica x igual a 4. A gente vai ver que nossa função vai ficar basicamente assim para a função modular. Ela vai ser 2x menos 8 se x maior ou igual a nossa raiz, 4, ou seja, positivos, sem considerar o módulo. E se fosse considerar o módulo, eles invertem todos os sinais da função. Então, 2x que era positivo vai ficar menos 2x, e o 8 que era negativo fica positivo. Então fica menos 2x mais 8. Se x menor que 4, vão dar positivos em y também. Bom, aqui nós temos mais um exemplo e nós vamos descobrir como se descobre a lei de formação da função. Sabemos que a nossa função modular de primeiro grau é igual a y igual ao módulo de ax mais b. Bom, olhando o nosso gráfico, nós já sabemos que o b é 6, porque conseguimos ver que é onde corta o eixo y. Agora, para descobrirmos o a, temos que pegar coordenadas. As coordenadas que eu vou escolher são menos 2 e 2. Agora é só trocarmos nossa função. 2 igual a menos 2a mais 6. Passamos o 6 para o outro lado e fica menos 4 igual a menos 2a. Multiplicamos tudo por menos 1, que vai ficar a igual a 2. Então agora nossa função vai ficar igual a y igual ao módulo de 2x mais 6. Vamos ver se nós acertamos. E a resposta está correta. No exemplo 4, o domínio são os reais e a imagem são os reais positivos. Exemplo 5. Temos mais um gráfico onde vamos achar a lei. Primeiro, vamos pegar o valor de b, que é 8. Agora, um par ordenado. Menos 1 e 4. Agora vamos substituir.
4 igual a menos A mais 8. A igual a 4. Então, f de x igual a 4x mais 8. Espera, não podemos esquecer do módulo. Então, f de x igual a módulo de 4x mais 8. Vamos conferir. E está correto. No exemplo 5, o domínio também são os reais e a imagem são os reais positivos. Agora, digamos que por algum motivo você não saiba onde o gráfico passa pelo eixo y. A gente vai usar dois pontos. Nesse caso, eu vou usar a raiz e outro ponto. Nesse caso, os pontos escolhidos foram x, 4 e y, 0, que é a raiz, e x, 7 e y, 3. Daí montamos o nosso sistema, que 0 igual a 4a mais b, e a outra fica 3 igual a 7a mais b. E assim nós vamos isolar uma incógnita. Bom, então isolamos uma incógnita. Nesse caso, eu vou isolar o b na primeira equação do sistema e assim fica b igual a menos 4a. Então voltamos para a segunda equação do sistema e substituindo o b que fica 3 igual a 7a menos 3a. Daí fica 3 igual a 3a. Cancelamos o 3 e fica a igual a 1. Então voltamos para a primeira equação substituindo o a, que fica 0 igual a 4 vezes 1 mais b. E assim passamos o 4 para o outro lado, que fica b igual a menos 4. Então, f de x igual a x menos 4. E no exemplo 6, o domínio são os reais e a imagem são os reais positivos. Exemplo 7. Vamos achar a lei de formação também. Nesse caso, como o gráfico está espelhado para baixo, negativo, então sabemos que tem um sinal de menos antes do módulo, para torná-lo negativo em y. Para facilitar as contas, vamos considerar os números em y que estão negativos, positivos. Então, b é igual a 9.
Vamos pegar um par ordenado. E seguindo a mesma lógica do 9, o 6 se torna positivo. Então, 6 igual a mais 9. A igual a 6 menos 9. A igual a menos 3. Então, f de x igual a menos módulo de menos 3x mais 9. Vamos ver se está correto. E acertamos. No exemplo 7, o domínio são os reais e a imagem são os reais negativos, por causa do menos antes do módulo, que inverte a direção dele, ou seja, o v fica virado para baixo.